Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube, canal da Reflexão. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui aproveito para também utilizando deste espaço no YouTube para homenagear as mulheres, que são de fato as forças motrizes da civilização. Há um antigo ensinamento tântrico que diz que sem o aspecto feminino, sem a polaridade feminina, a civilização ela tende a decair. O ensinamento quer dizer, na verdade, que se a mulher não for dignificada, a civilização terá como resultante a sua decadência. Então, meu abraço fraterno e carinhoso a todas as mulheres. Em nossa reflexão de hoje, além desta homenagem, eu gostaria de falar a respeito do quanto vivemos em tempos sombrios, mas eu não quero me referir apenas a esse aspecto, eu quero me referir a uma necessidade de dar um novo input nos valores, nos princípios, nos alicerces que movem o pensamento humano. Se eu lhes disser que de maneira bem objetiva nós nos caracterizamos como uma espécie dotada e voltada para dois grandes elementos, né? Duas grandes faculdades ou duas grandes forças, energias, aspectos, atributos que nos caracterizam. De um lado, nós temos o elemento da vontade como expressão não de uma atitude que venha a massacrar ou a anular a vontade dos outros. A vontade de potência, e aqui já pego de empréstimo o conceito nietzschiano, mas a vontade de potência no sentido de expressar as nossas habilidades que estão latentes, especialmente a nossa criatividade. Então esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é uma síntese que eu estou aqui tentando fazer entre razão e sentimento elevado. Na medida em que um ser humano ele observa que a realidade precisa ser compreendida, ele precisa inevitavelmente olhá-la sob a lente da racionalidade, de um discernimento sadio, não de um excessivo valor de prudência. Aliás, Schopenhauer costumava dizer que os gênios eram imprudentes. E se você for excessivamente prudente, você não encontrará genialidade em um ser humano. Obviamente que precisamos fazer as devidas corrigendas no que se refere à ousadia excessiva e à prudência desmedida. Eu acho que um gênio pode ser, sim, prudente, mas extremamente criativo e livre psiquicamente, porque alguém que se genializa não tem lá muitas barreiras, coerções, limites para o seu processo de criação. Então, a racionalidade e um segundo elemento junto com a racionalidade, que seria a expressão das emoções superiores ou dos sentimentos elevados, fazendo a distinção de que emoção pode estar aqui e acolá, vinculada a uma circunstância, a uma lembrança, a uma sensação, enquanto que o sentimento ele tem um caráter de maior permanência. Já a racionalidade ela fornece ao indivíduo o elemento que de fato o caracteriza. Nós somos seres racionais, somos homo sapiens, porque somos capazes de olhar para um objeto e dar um significado a ele, somos capazes de olhar para uma ideia e dar um devido valor a essa ideia, sentimos uma sensação e podemos distingui-la pela razão de algo que nos desagrada ou de algo que nos apraz. Então,
O ser humano, em tese, possui a vontade, em tese não, efetivamente, a vontade, a razão, a racionalidade, que difere do intelectualismo excessivo, estéril, banal. É aquele cara que lê, acumula um mundo de informações, mas tem dificuldade de vivenciar as coisas, tem dificuldade de se expressar emocionalmente. Todos nós, ou já fomos assim, ou somos assim, ou estamos deixando de ter esse tipo de atitude. Pois bem, vontade, razão e sentimento. Eu falei em 2 elementos, vou então desmembrar aqui, vamos colocar em 3 elementos. Esses 3 elementos aqui formatam o ser humano. Eu disse há alguns minutos atrás que vivemos em tempos sombrios. Porque nos tempos atuais, nessa quebra de paradigmas, vontade, razão e sentimento estão sendo duramente atacados por essas forças sombrias, que não necessariamente estão ligadas a um grupo específico de indivíduos, mas está ligada a uma espécie de zeitgeist do nosso tempo. A população, de uma maneira geral, as sociedades humanas atuais, radicadas, vamos assim dizer, na virtualidade, elas estão tomando uma atitude distinta de valorar a razão, de valorar um sentimento nobre, e ao invés de valorar uma vontade que seja, ou que promova a autonomia do pensamento e a autonomia do ser, as pessoas estão se focalizando no excesso dos desejos. Desejo não é vontade. Desejo, assim como um determinado apego a uma sensação, pode existir hoje e pode não existir depois. Vivemos em tempos sombrios porque estamos deixando de lado a perspectiva de nos tornarmos uma sociedade do conhecimento e preferindo nos tornar uma sociedade meio que Frankenstein, meio que draconiana, valores de imposição de ideologias. Isso não terá bom efeito no futuro, nem de médio nem a longo prazo da nossa história. Mas essa sociedade do conhecimento, ela não se diluiu. Até porque já estamos numa sociedade, no mínimo, da informação. Precisamos ir além. Precisamos juntar a esses elementos, informação e conhecimento, ao elemento da ética. Ética não é moralidade, e nem moralismo. Aliás, ética é moralidade, mas não é moralismo. Porque o moralismo impõe a prevalência de um escopo de princípios que exclusiviza a atitude e deixa de lado a diversidade. A moralidade não. Ela é um fator inclusivo. A filosofia confuciana é profundamente moralizada e não moralista. O taoísmo é uma filosofia moral, no bom sentido do termo. É uma filosofia ética. A filosofia socrática é moral. A filosofia maquiavélica, em um bom nível de entendimento, pode ser considerada como uma filosofia não tão ética assim, mas Maquiavel foi mal compreendido em alguns aspectos. Isso nós vamos reservar para um outro vídeo. Vivemos em tempos sombrios, mas é preciso que nesses tempos de obscuridade ou de trevas, nós possamos acender pequenas luzes na forma de uma reflexão diariamente efetivada, de um diálogo edificante, na forma de um pensamento que se trabalha a partir da busca do discernimento. E aí, se isso nós fizermos, cada um ao nosso modo, essa sociedade do conhecimento que aparentemente está se diluindo, ela pode voltar a ter força. E essa sociedade dogmática, baseada na fé, na crença, baseada na exclusividade de um princípio sobre os outros princípios, baseada na necessidade de derrotar o outro porque o outro é diferente, isso precisa deixar de acontecer. Eu já falei isso aqui em vários outros vídeos, eu estou repetindo, mas a coisa está tão feia, entre aspas, que eu vejo a necessidade de, infelizmente, ser repetitivo, para ver se a gente acorda, para ver se a gente muda de atitude. Vivemos em tempos sombrios, mas precisamos acender luzes dentro do nosso íntimo
para que essa nuvem escura, espessa, densa, se dissipe. E para que não a luz de um único sol, mas para que a luz dos sóis das nossas consciências, essas luzes possam sobrelevar-se. Essas luzes possam dar clareza, mesmo no meio da escuridão, que inevitavelmente surge no horizonte de cada um de nós, seja através de um problema que atravessamos, de uma circunstância mal vivida. Não importa. Tenhamos resiliência e firmeza. As coisas necessitam disso. Nesse dia 8 de março, vou terminar o vídeo, mais uma vez homenageando as mulheres e dizendo que precisamos ser receptivos, como as mulheres são, na captação dos bons sentimentos, das boas ideias, porque somente assim, penso eu, poderemos trilhar caminhos mais alvissareiros, mais luminíferos, mais luminosos. Em outro momento, a gente volta para mais um vídeo em nosso canal da Reflexão. Compartilhem-no, deem os seus likes, em outro momento a gente está de volta. Um grande abraço.